Capítulo 8. Antes que a meia hora terminasse, soaram as 5. As turmas foram liberadas e todas se encaminharam ao refeitório para o chá. Aventurei-me então a descer. Já estava bastante escuro, recolhi-me a um canto e me sentei no chão. O encantamento que até aquele momento me sustentara começou a se desfazer. Veio então a reação e logo a dor que se apossou de mim foi tão intensa que afundei, prostrada, o rosto colado ao chão, e chorei. Ellen Burns não estava ali. Nada me amparava. Deixada por minha própria conta, entreguei-me e minhas lágrimas molharam as tábuas do piso. Eu tinha a intenção de ser tão boa e de realizar tanto em Lowood, fazer tantas amigas, conquistar respeito e afeto. Já fizera visível progresso. Naquela mesma manhã, chegara a ser a primeira da minha turma. A senhorita Miller me elogiara entusiasmada. A senhorita Temple sorrira com aprovação. Prometera ensinar-me desenho e deixar que eu aprendesse francês, se eu continuasse a fazer o mesmo progresso por mais 2 meses. Além disso, eu era bem recebida pelas minhas colegas, tratada como igual pelas de minha idade e deixada em paz por todas elas. Agora, ali estava eu, mais uma vez esmagada e pisoteada. Conseguiria voltar a me levantar? Nunca pensei e desejei ardentemente morrer. Enquanto proferia esse desejo aos soluços, alguém se aproximou. Ergui o rosto. Ellen Burns estava outra vez junto de mim. O fogo que morria nas lareiras mostrara se aproximando pela sala extensa e vazia. Ela trazia meu café e meu pão. Vamos, coma alguma coisa, disse, mas eu recusei a comida e a bebida, sentindo que uma migalha teria feito com que eu engasgasse em minha presente condição. Ellen me fitou, provavelmente surpresa. Eu não conseguia controlar a agitação, embora tentasse, e continuava chorando alto. Ela se sentou no chão ao meu lado, envolveu os joelhos com os braços e descansou a cabeça ali. Nessa postura, permaneceu silenciosa como um indiano. Fui eu a primeira a falar. Ellen, por que fica ao lado de uma garota que todos acreditam ser uma mentirosa? Todos, Jane. Ora, só 80 pessoas ouviram você ser chamada disso. E o mundo contém centenas de milhões. Mas o que eu tenho a ver com milhões? As 80 que conheço me desprezam. Jane, você se engana. Provavelmente ninguém na escola despreza ou antipatiza com você. Muitas, tenho certeza, apiedam-se de você. Como podem se apiedar depois do que o Sr. Brocklehurst disse? O Sr. Brocklehurst não é um deus. Ele nem sequer é um grande homem, muito admirado. Por aqui, a estima que lhe tem é pequena. Ele nunca fez nada para conquistá-la. Se a tivesse tratado como uma favorita, como alguém especial, você encontraria inimigas declaradas ou ocultas por toda parte. Mas sendo a situação como é,
A maioria haveria de lhe oferecer simpatia se ousasse. As professoras e alunas podem manter uma certa distância por 1 ou 2 dias, mas os sentimentos de amizade estão escondidos em seus corações. Se você continuar se comportando bem, esses sentimentos vão dentro em breve aparecer de modo ainda mais evidente devido à sua temporária supressão. Além disso, Jane, ela fez uma pausa. Sim, Ellen, perguntei colocando minha mão na sua. Ela esfregou meus dedos suavemente para aquecê-los e prosseguiu. Se o mundo inteiro a detestasse e achasse má, enquanto a sua própria consciência a aprovasse e a absolvesse, você não estaria sem amigos. Não, sei que tenho motivos para pensar bem de mim mesma, mas isso não é suficiente. Se os outros não gostarem de mim, eu preferiria morrer a seguir vivendo. Não posso suportar ser solitária e odiada, Ellen. Veja, para conquistar um afeto real junto a você, ou a senhorita Temple, ou a qualquer outra pessoa de quem eu realmente goste, eu me submeteria de bom grado a que me quebrasse o braço ou deixaria que um touro me jogasse longe, ou pararia junto às patas traseiras de um cavalo e deixaria que golpeasse meu peito com seu casco. Acalme-se, Jane. Você dá um valor exagerado ao amor dos seres humanos. É impulsiva demais, passional demais. A mão soberana que criou seu corpo e pôs vida dentro dele, lhe deu outros recursos além do seu fraco eu, ou do que criaturas tão fracas quanto você. Para além desta terra e para além da raça humana, há um mundo invisível e um reino de espíritos. Esse mundo está ao nosso redor em toda parte, e esses espíritos nos observam, pois é sua tarefa nos proteger. E se estivermos morrendo em meio à dor e à vergonha, se o desprezo nos afligir por todos os lados e o ódio nos esmagar, os anjos veem as nossas torturas, reconhecem a nossa inocência. Se formos inocentes, como sei que você é, da acusação que o Sr. Brocklehurst repetiu de segunda mão, com fraqueza e pompa, após tê-la ouvido da Sra. Reed, pois percebo uma natureza sincera em seus olhos ardentes e em sua fronte desanuviada. E Deus aguarda só a separação entre o espírito e a carne para nos coroar com a merecida recompensa. Por que então deixar-nos abater pela aflição, quando a vida é tão breve e a morte é o caminho certeiro para a felicidade e a glória? Fiquei em silêncio. Ellen me acalmara, mas a tranquilidade que transmitia estava tingida com inexprimível tristeza. Tive a impressão de algum infortúnio enquanto ela falava, mas não sabia dizer de onde vinha. E quando, após terminar de falar, sua respiração se acelerou um pouco e ela tossiu. Uma tosse curta, por um instante esqueci meus próprios pesares e senti uma vaga preocupação com ela. Descansando a cabeça no ombro de Ellen, envolvi os braços em torno de sua cintura.
Ela me puxou para junto de si e ficamos ali em silêncio. Não se passou muito tempo e outra pessoa chegou. Nuvens pesadas, varridas do céu pelo vento que começava a soprar. Tinham desnudado a lua, sua luz, derramando-se por uma janela próxima, caía em cheio sobre nós duas e sobre o vulto que se aproximava, e que, de imediato, reconhecemos sendo a senhorita Temple. Vim falar com você, Jane Eyre, disse ela. Quero vê-la no meu quarto, e como Ellen Burns está com você, pode vir também. Fomos, seguindo a diretora. Tivemos que percorrer corredores intrincados e subir uma escada até chegar aos seus aposentos. Havia uma lareira acesa e o quarto parecia acolhedor. A senhorita Temple disse a Ellen Burns que se sentasse numa poltrona baixa a um lado da lareira. Sentando-se na outra, chamou-me para junto de si. Terminou? Indagou ela, fitando meu rosto. Já chorou tudo o que precisava? Acho que nunca vou chorar tudo o que preciso. Por quê? Porque fui acusada injustamente, e a senhora madame e todas as outras vão agora achar que sou má. Vamos pensar que é aquilo que demonstra ser mocinha. Continue se comportando como uma boa menina e há de nos deixar satisfeitas. Mesmo, senhorita Temple? Claro que sim, disse ela, envolvendo-me com o braço. E agora me diga, quem é a senhora que o senhor Brocklehurst chamou de sua benfeitora? A senhora Reed, esposa de meu tio. Meu tio morreu e me deixou sob seus cuidados. Então ela não a adotou de sua livre vontade? Não, senhora. Ela lamentou ter de fazê-lo, mas meu tio, como ouvi com frequência os criados dizerem, fez com que ela prometesse, antes de morrer, que haveria de cuidar de mim para sempre. Bem, Jane, você sabe, ou se não sabe, vou lhe informar. Quando um criminoso é acusado, tem sempre permissão de falar em sua defesa. Você foi acusada de ser mentirosa. Defenda-se agora como puder. Diga o que quer que sua mente sugira como sendo verdade, mas não acrescente nada e não exagere nada. Resolvi no íntimo do meu coração que falaria de forma moderada, de forma correta. E após refletir alguns minutos, a fim de organizar com coerência o que tinha a dizer, contei-lhe toda a história de minha triste infância. Exausta pela emoção, minha maneira de falar estava mais suave do que em geral acontecia quando eu abordava esse tema tão triste. Atenta às advertências de Ellen a não ceder ao ressentimento, infundi na narrativa bem menos rancor e amargura do que o habitual, que assim contida e simplificada parecia mais digna de crédito. Senti à medida que prosseguia que a senhorita Temple acreditava em tudo. No decorrer do relato, mencionei que o Sr. Lloyd fora me ver após o meu desmaio. Nunca esqueci o episódio do quarto vermelho, que foi aterrorizador. Ao descrevê-lo, minha emoção certamente foi extravasada, pois nada conseguia abrandar em minha memória
o espasmo de agonia que esmagara meu coração quando a senhora Reed rejeitou minha desesperada súplica por perdão e me trancou uma segunda vez no quarto escuro e mal assombrado. Eu terminara, a senhorita Temple me fitou em silêncio por alguns minutos, então disse: conheço o Sr. Lloyd, vou escrever a ele. Se a resposta estiver de acordo com seu relato, você será publicamente inocentada de qualquer acusação. Para mim, Jane já está inocentada. Ela me deu um beijo e, ainda me mantendo ao seu lado, onde eu me sentia feliz, encontrando um prazer infantil em contemplar seu rosto, seu vestido, seus poucos adereços, sua testa pálida, seus cachos fartos e brilhantes e seus reluzentes olhos negros, dirigiu-se então a Ellen Burns. Como você se sente esta noite, Ellen? Tossiu muito hoje? Não tanto, acho, senhora. E a dor no peito está um pouco melhor. A senhorita Temple se levantou, tomou-lhe a mão e lhe examinou o pulso. Voltou então à poltrona e, ao fazê-lo, ouvi que suspirava. Ficou pensativa por alguns minutos, então levantou-se, disse alegremente: mas vocês duas são minhas convidadas hoje e devem ser tratadas apropriadamente. Ela tocou a sineta. Bárbara, disse a criada que a atendeu, eu ainda não tomei chá. Traga a bandeja e coloque xícaras para essas duas mocinhas. E uma bandeja logo foi trazida. Que lindos aos meus olhos pareciam o bule e as xícaras de porcelana, colocados sobre a mesinha redonda diante da lareira. Que fragrante o vapor que exalava a bebida e o cheiro da torrada, da qual, para minha decepção, pois eu começava a sentir fome, vi somente uma porção muito pequena. A senhorita Temple notou o mesmo. Bárbara, disse ela, não pode trazer um pouco mais de pão e manteiga? Não há o suficiente para 3. Bárbara se foi, regressou logo. Madame, a senhora Harden, disse que mandou a quantidade habitual. A senhora Harden, observe-se, era a governanta, uma mulher feita à imagem e semelhança do Sr. Brocklehurst, um coração com porções iguais de ferro e barbatana de baleia. Ah, muito bem, respondeu a senhorita Temple. Vamos nos arranjar como for possível então, Bárbara. Quando a moça se retirou, ela acrescentou sorrindo: felizmente estou preparada para remediar essa deficiência. Convidando a mim e a Ellen para nos aproximarmos da mesa e colocando diante de cada uma de nós uma xícara de chá com uma deliciosa, mais fina fatia de torrada. Ela se levantou, destrancou uma gaveta e, tirando dali um pacote embrulhado em papel, revelou-nos um bolo com aroma de especiarias. Queria dar a vocês um pedaço para que levassem ao seu quarto, disse ela, mas como há tão pouca torrada, podem comer agora. E ela se pôs a cortar generosas fatias. Banqueteamo-nos naquela noite com néctar e ambrosia. E era cheio de alegria e contentamento
o sorriso com que nos observava nossa anfitriã. Enquanto satisfazíamos nosso apetite esfomeado com as delícias que ela generosamente oferecia. Terminado o chá e levada a bandeja, ela mais uma vez nos chamou para junto da lareira. Sentamo-nos, uma a cada lado seu, e então seguiu-se uma conversa entre ela e Ellen, que foi um verdadeiro privilégio poder escutar. A senhorita Temple tinha sempre algo de sereno em sua postura, de nobre em seu semblante e de refinada adequação em sua maneira de falar, que impedia que a conversa ganhasse um tom ardente, excitado ou ansioso. Era algo que purificava o prazer dos que olhavam para ela e a ouviam, com uma sensação de reverência. E aquele era o meu sentimento agora, mas com Ellen Burns eu estava verdadeiramente maravilhada. A refeição saborosa, o fogo vívido e a presença e a gentileza de sua adorada instrutora, ou talvez, mais do que tudo isso, algo em sua mente única, despertaram suas energias, avivaram-se, reluziram. Primeiro, refugiram-se na cor acalorada de seu rosto, que até então eu só vira pálido e enxangue. Depois, abrilharam no lustre líquido de seus olhos, que de súbito adquiriram uma beleza mais singular do que os da senhorita Temple, uma beleza que não vinha da cor de seus cílios longos ou de sua sobrancelha bem desenhada, mas de intenção, movimento e resplendor. Então, sua alma pousou em seus lábios e as palavras fluíram, de que fonte não sei dizer. Tenho uma garota de 14 anos, um coração grande e vigoroso, o suficiente para conter o manancial transbordante de pura, completa e ardente eloquência? Essa era a característica do discurso de Ellen, naquela noite que para mim foi memorável. Seu espírito parecia apressar-se para viver um momento muito breve, o que muitos vivem ao longo de uma existência prolongada. Conversaram sobre coisas de que eu nunca ouvira falar, sobre nações e tempos passados, sobre países distantes, sobre segredos da natureza, conhecidos ou supostos. Falaram de livros, quantos tinham lido, quanto conhecimento possuíam, e pareciam tão familiarizadas com nomes franceses e autores franceses. Mas o meu deslumbramento chegou ao ápice quando a senhorita Temple perguntou a Ellen se ela, vez por outra, encontrava um momento para recordar o latim que seu pai lhe ensinara, e tirando um livro da estante, pediu-lhe que lesse e analisasse um trecho de Virgílio. Ellen obedeceu, meu órgão de veneração expandindo-se a cada linha. Ela mal terminara quando o sino anunciou a hora de dormir. Não se admitia atrasos. A senhorita Temple abraçou-nos as duas, dizendo, enquanto nos puxava para junto do peito: Deus as abençoe, meninas. A Ellen, ela manteve assim por um pouco mais de tempo do que a mim. Largou-a com mais relutância. Foi a Ellen que seu olhar acompanhou até a porta.
Foi por ela que deu um suspiro triste e enxugou uma lágrima do rosto. Ao chegar ao quarto, ouvimos a voz da senhorita Scatcherd. Ela examinava gavetas e acabava de abrir a de Ellen Burns. Quando entramos, Ellen foi recebida com uma severa repreensão e informada de que no dia seguinte teria meia dúzia de itens mal dobrados presos com alfinetes ao seu ombro. Minhas coisas estavam mesmo numa desordem vergonhosa, murmurou Ellen para mim em uma voz baixa. Eu pretendia arrumá-las, mas esqueci. Na manhã seguinte, a senhorita Scatcherd escreveu com letras grandes a palavra desleixada num pedaço de papelão, que prendeu com um filactério em torno da fronte ampla, suave, inteligente e bondosa de Ellen. Ela o usou até a noite, paciente, sem guardar rancor e considerando merecida punição. No momento em que a senhorita Scatcherd se retirou, após as aulas da tarde, corri até Ellen, arranquei o papelão e o atirei no fogo. A fúria de que ela era incapaz ardera em minha alma durante todo o dia, e lágrimas gordas tinham queimado meu rosto sem parar. Meu coração doía de maneira insuportável com o espetáculo de sua triste resignação. Cerca de uma semana após os incidentes narrados acima, a senhorita Temple, que escrevera ao Sr. Lloyd, recebeu uma resposta. Aparentemente, o que ele dizia corroborava meu relato. Reunindo a escola inteira, a senhorita Temple anunciou que um inquérito fora feito sobre as acusações contra Jane Eyre e que ela se alegrava em declará-la inteiramente isenta de qualquer culpa. As professoras então me cumprimentaram com apertos de mão e beijos, e um murmúrio de prazer percorreu minhas companheiras enfileiradas. Aliviada de um fardo pesado, voltei daquele momento em diante a trabalhar com afinco, decidida a abrir caminho através de qualquer dificuldade. Dediquei-me muito e meu sucesso foi proporcional aos meus esforços. Minha memória, habitualmente não muito tenaz, melhorou com a prática. Os exercícios aguçaram minha inteligência. Em poucas semanas, fui promovida a uma classe mais avançada. Em menos de 2 meses, tive permissão para começar a estudar francês e desenho. Aprendi os 2 primeiros tempos do verbo être e desenhei minha primeira casinha, cujas paredes, aliás, rivalizavam em ângulo com as da torre inclinada de Pisa. Naquela noite, ao ir para a cama, esqueci-me de preparar em minha mente o banquete imaginário de batatas assadas ou de pão branco e leite fresco com que de hábito estava acostumada a ocupar meus anseios interiores. Em vez disso, banqueteei-me com o espetáculo de desenhos perfeitos que via no escuro, todos eles feitos pela minha mão, casas e árvores desenhadas à mão livre, rochedos e ruínas pitorescos, rebanhos em pequenos grupos ao estilo de Cuyp, belas pinturas de borboletas evoaçando sobre botões de rosas,
de pássaros bicando cerejas maduras, de ninhos de carriça tecidos com raminhos de hera, abrigando ovos feito pérolas. Também examinei em meu pensamento a possibilidade de algum dia ser capaz de traduzir corretamente certo livro de história francesa que Madame Pierrot uma vez me mostrara. O problema ainda não estava resolvido de maneira satisfatória em minha mente, quando adormeci feliz. Sabe as palavras de Salomão: melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Eu já não trocaria Lourdes, com todas as suas privações, por Gateshead e seu luxo cotidiano.